Resolvi entrar aqui ao vivo, tá, para compartilhar algum conhecimento, para ajudar você, para melhorar no seu relacionamento. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Paulo Damasceno, eu sou casado com a Alvina há 15 anos, temos 3 filhos e há 11 anos eu sou pastor e já durante minha trajetória ministerial já aconselhei muitos casais, já ajudei muitos casamentos, casais que estavam em crise, enfim. Então, esse projeto, né, o projeto Melhore Seu Casamento, é um projeto aqui na página Dando Voz a Cubatão. Eu recebi um convite do Diego Felício e posteriormente do Fiu para fazer esse projeto aqui na página, tá? E essa live é uma live rapidinha para compartilhar algum conselho, tá? Trazer uma palavra de aconselhamento para o seu casamento. E eu acredito que você viu aí o título dessa live é que casamento não muda ninguém. Casamento não muda ninguém. Por quê? Existem alguns mitos a respeito do casamento. Principalmente, eu queria direcionar essa palavra aos jovens e às jovens que estão aqui nessa página, porque existe um mito, um dos mitos. O que é um mito? Mito é uma mentira que foi perpetuada como verdade. O Diego Feliz está chamando, deixa eu aceitar ele aqui, peraí. Vamos ver se ele entra aqui, ó. Adicionar. O Diegão tá entrando. O que é um mito? O mito é uma mentira que foi passada para frente como verdade. Então as pessoas, elas acreditam nessa mentira como verdade. Um dos mitos é de que... Boa noite, Diego. Boa noite. Ficou de surpresa, hein? Pois é. Na verdade, sempre tem que estar pronto. Apareceu para mim aqui ver uma solicitação e eu acabei mandando. Então, o que acontece? O que é um mito? Como eu estava falando, o mito é uma mentira que foi perpetuada como verdade. Um dos mitos que existem sobre casamento é que o casamento muda as pessoas, no sentido de a pessoa ela é de um jeito antes de casar, depois que ela casar ela vai mudar. Depois que ela casar, ela se torna uma pessoa diferente. Então tem muitas pessoas que estão num relacionamento, elas não são casadas, mas elas estão num relacionamento, às vezes conturbado, num relacionamento abusivo, num relacionamento difícil, e ela pensa assim, quando casar vai mudar. Isso é um mito. A pessoa não muda só porque casou, porque assinou um papel, ou porque foi morar junto. Na verdade, o casamento ele é uma expansão do que era o relacionamento antes de casar. Então, quando você casa, que você vai para a vida 2, que você vai morar embaixo do mesmo teto, aquele relacionamento que era antes de casar, ele vai expandir aquilo que ele era antes. Ou seja, a pessoa ela não muda, certo? Simplesmente com o casamento. E eu vou falar um pouquinho disso aqui mais na frente. Eu tenho um amigo meu, eu quero dar boa noite ao Fiu, que está com a gente, o Jorge Antônio, boa noite. Tem um amigo meu que ele casou há 6 meses. Paz, Michele. Ele casou há 6 meses. E aí ele chegou em mim e falou para mim assim, falou, Paulo, eu casei, né? Ele veio meio que se abrir comigo. Falou assim, eu casei, rapaz. E o que acontece? Eu chego em casa, minha mulher, eu vou trabalhar, saio para trabalhar, minha mulher fica em casa, né, ela cuida da casa, a gente é recém-casado, e eu chego em casa umas 5h30, 6 horas do trabalho, e falou para mim assim, rapaz, a casa tá uma zona, tá uma bagunça, a louça, na pia tem louça do dia anterior, tem louça da janta do dia anterior. E eu vou falar com ela, falo, o que você fez durante o dia? Eu falo, nada, eu fui na casa da minha mãe, fiquei aqui nas redes sociais. E aí ele falou, às vezes eu tenho que chegar e fazer minha janta,
porque não tem janta pronta, porque ela não fez. E aí eu peguei e falei para ele assim, mas você não viu isso antes de casar, não? Você não viu isso antes de casar? Ele falou assim, mas como que eu ia ver isso? E aí eu fui falar com ele, falei, ó, o problema é que as pessoas, quando elas estão no período de namoro, elas ficam mais na pegação do que propriamente no diálogo, na conversa, acertando as ideias. A palavra namoro, olha só, a palavra namoro, ela significa conhecimento. Que o casal, ele vai se conhecer. É uma fase que o casal, eles vão conhecer um ao outro. Só que aí o que acontece? O casal apaixonam e eles ficam só na parte física. Como eu disse, só na pegação, só no beijo, no abraço. Entende? Ou seja, não há um diálogo, não há uma conversa, não há um conhecimento de fato sobre o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha, sobre como é o comportamento da pessoa na casa dela. Entende? Então, principalmente nos dias de hoje, as coisas são feitas muito atropeladas. Ou seja, o casal começa a namorar, daqui a pouco já vão para os relacionamentos sexuais, e daqui a pouco já vai morar junto, daqui a pouco a menina já engravida, e as coisas vão feitas atropeladas. E daqui a pouco vem os problemas no relacionamento. Na minha época, olha só, olha que eu não sou velho, hein? Tenho só 36 anos. Mas na minha época, na época que eu namorei a minha esposa, a gente namorou, e entre o namoro e o casamento durou 3 anos. Entre o namoro, noivado e casamento, durou 3 anos. A gente começou a namorar no dia 8 de novembro de 2001. 8 de novembro de 2001 nós começamos a namorar. E no dia 6 de novembro de 2004 nós casamos. Eu comecei a namorar minha esposa, eu tinha 18 anos de idade. E nós passamos por essas fases de namoro, noivado e casamento. Agora, por que é importante? Por que é importante respeitar essas fases? Justamente para se conhecer. Porque quando você inicia um relacionamento, quando você está namorando alguém, não quer dizer que você é obrigado a casar com aquela pessoa. Você entende? Ou seja, você começa a namorar uma pessoa, você vai conhecer essa pessoa. Vai que chega um determinado momento do relacionamento, você fala assim, ó, infelizmente, você tem defeitos, você tem atitudes, você tem ações que não condizem comigo, nós vamos encerrar o relacionamento. Você entende? Mas, como eu falei, as pessoas não respeitam esse tempo. As pessoas já vão para os finalmente, já vão para morar junto, aí deixa de ser namorado para virar namorido, entendeu? E quando vem o casamento, aí a pessoa pensa, não, ele não gosta, ele não gosta, por exemplo, né, ele não gosta de trabalhar, mas quando ele casar vai mudar. Ela não gosta de fazer serviço doméstico, por exemplo, mas quando casar vai mudar. Aí o camarada passa a madrugada inteira jogando videogame. Passa a madrugada inteira jogando FIFA. Vai dormir 6, 7 horas da manhã. Aí acorda 1h da tarde para assistir o Globo Esporte. Já tem almoço feito, a mamãe já fez tudo, tem tudo já prontinho na mão. E aí a moça pensa, não, eu vou casar com ele, ele é o homem da minha vida. E quando ele casar vai mudar. Casamento não muda as pessoas. Você entende? Casamento não muda as pessoas. Então você precisa conhecer a pessoa, conviver, conversar. Conviver no sentido de conversar com ela, ver como é que ela trata os pais dela, ver como que ele trata os pais dele. Então começa a conhecer a pessoa, e aí quando chegar um determinado momento do relacionamento, e eu estou falando para os jovens e para aqueles que estão solteiros, quando chegar um determinado momento do relacionamento, você vai tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Mesmo com os defeitos dessa pessoa, que eu já conheci, né, alguns deles, é essa pessoa que eu quero traçar um relacionamento para o resto da vida?
É essa pessoa que eu quero conviver com ela debaixo do mesmo teto? Se a sua resposta for sim, aí você vai para uma outra fase chamada de noivado. Por que é importante respeitar as fases? Porque quando você noiva, você põe uma aliança na mão direita, você, primeiro, está dizendo para as pessoas à sua volta que você decidiu casar com aquela pessoa. E a partir daquele momento, você vai se preparar para o casamento. Você vai se preparar. Eu comecei a namorar minha esposa e com 9 meses que nós estávamos namorando, eu decidi casar com ela. E aí fiz a pergunta, né, se ela queria casar comigo, e ela respondeu que sim. E a partir daquele momento, nós começamos a nos preparar para o casamento. E aí eu trabalhava, ela trabalhava, e a gente começou a juntar dinheiro para comprar os móveis. Eu lembro que o primeiro móvel que a gente comprou foi uma máquina de lavar. A gente foi juntando dinheiro para comprar os móveis, a gente começou a juntar dinheiro para preparar o enxoval da festa, porque a gente queria fazer tudo dentro das regras, vamos dizer assim. A gente queria fazer realmente tudo bonitinho, e assim foi. Né? E de 3 anos depois que eu comecei a namorar com ela, 3 anos depois, a gente casou. Eu casei, tinha 21 anos de idade, e estamos casados há 15 anos. Phil perguntou: como saber quem é ou não a pessoa certa? Né? Tem que ver o dia a dia da pessoa. Exatamente, Phil, exatamente. Tem que ver o dia a dia, tem que conversar. Na verdade, assim, não existe, eu falei isso na primeira live que a gente fez, não existe esse negócio, assim, essa questão não, essa pessoa é a pessoa certa, ou essa pessoa é a pessoa que é a minha alma gêmea. O que existe é o seguinte: quando a gente começa a conhecer a pessoa, a gente começa a conhecer os pensamentos dela em relação ao futuro, em relação à vida, o que ela pensa em relação à vida. No momento que ela demonstra que os pensamentos dela, eles correspondem ao seu, os ideais dessa pessoa são os mesmos ideais que o seu, ou seja, que as qualidades que ela tem sobressaem os defeitos que ela demonstrou, aí você vai tomar uma decisão. Falou, não, eu vou casar com ela, mesmo sabendo os defeitos que ela tem, eu conheço as qualidades que ela tem, então eu escolhi ela para a gente ter um relacionamento. E eu costumo dizer que, exatamente, Roberto, hoje em dia os jovens estão atropelando tudo. O que acontece? Eu costumo comparar o casamento como uma viagem, tá? Uma viagem. Imagina que você vai daqui para os Estados Unidos fazer uma viagem. Só que você vai de carro, você não vai de avião. Ou seja, você vai atravessar o Brasil inteiro, você vai passar pela América Central, você vai chegar no México de carro, até chegar na fronteira dos Estados Unidos. Então imagina, o casamento é isso. É uma viagem longa. Então imagina que você vai escolher uma pessoa para fazer essa viagem com você. Essa pessoa vai sentar do seu lado no carro e vocês vão viajar juntos. A pergunta é, dependendo da pessoa que você escolher para viajar com você, essa viagem pode ser a melhor viagem da sua vida. Essa viagem pode ser a viagem dos seus sonhos, pode acontecer coisas maravilhosas, porque essa pessoa vai ser uma pessoa agradável, vai ser uma pessoa que, quando você estiver para baixo, ela vai fazer você sorrir. Mas, se você escolher uma pessoa briguenta, por exemplo, uma pessoa que os defeitos dela são maiores do que as qualidades, você vai ter uma viagem conturbada, entende? Você vai ter uma viagem difícil. Então, casamento é isso, casamento é uma viagem a dois. Por isso, escolha muito bem a pessoa que você quer que viaje com você, a viagem da vida. A viagem da vida. Tá? Porque dependendo da pessoa que você escolher, você pode se frustrar lá na frente e interromper a viagem e talvez ter que pedir para a pessoa sair do carro. Por isso, escolha muito bem antes de tomar essa decisão. E guarde isso, casamento não muda ninguém. O que muda? O que faz as pessoas mudarem? Pastor Paulo, o que faz as pessoas mudarem? Eu estou casado
E eu queria que a minha esposa mudasse. Eu estou casada, queria que meu marido... O que faz as pessoas mudarem? Eu vou te dar só uma deixa, e isso vai ser tema para um próximo vídeo, que é o seguinte. As pessoas precisam entender, as pessoas precisam conceber dentro delas que casamento é um aprendizado. Casamento é um aprendizado. Então a gente aprende a tudo, a gente nasce sem saber nada. Então você aprende a andar, você aprende a falar, você aprende a ler e a escrever, você aprende a andar de bicicleta, você aprende um outro idioma, aprende a falar inglês, você aprende a dirigir, tudo na vida a gente aprende. Então a gente precisa entender que casamento é uma escola que a gente precisa aprender a viver a dois. Aprender a viver a vida a dois. Então, enquanto a pessoa ela não entender que o relacionamento é um aprendizado e a pessoa precisa ter humildade para poder reconhecer que ela precisa aprender, eu estou aprendendo, eu tenho 15 anos de casado e estou aprendendo. Eu vou te dar um exemplo, eu tinha uma mania de tomar banho e aí levar, sair do banheiro com a toalha molhada e jogar a toalha em cima da cama. E aí a minha esposa falava, não, você esquece a toalha molhada em cima da cama. Fica aqui a parte do colchão molhada aqui, e toda vez eu fazia isso, aí um dia eu estava indo para o banheiro tomar banho, e aí lembrei da toalha, falei, nossa, eu vou deixar a toalha, sair do banheiro com a toalha para me trocar no quarto, falei, não, e aí levei a roupa para o banheiro, só um exemplo assim, levei a roupa para o banheiro, me sequei, saí do banheiro já vestido, coloquei a toalha no varal e fiz disso um hábito. Porque eu sabia que isso desagradava a minha esposa. Então, o casamento é um aprendizado. Então, você precisa ter humildade para poder entender isso e querer aprender e querer melhorar. Um abraço aí, estamos encerrando. Geraldo, a paz, querido, um abraço a todos. Roberto, todo mundo que compartilhou. Isso é uma live rapidinho só para compartilhar isso. E quinta-feira a gente vem aí com um tema novo, um vídeo novo aqui para ajudar no relacionamento. Exatamente, o Phil, ambos têm que estar focados. Exatamente, os dois, não basta um só, né? Os dois precisam ter essa mentalidade de aprender e querer ser melhor, ser a pessoa certa para o seu cônjuge, para poder ter um relacionamento feliz. Abraço, pessoal, forte abraço, até quinta-feira aqui para um novo vídeo. Espero que você tenha gostado dessa live. Graça e paz. Tchau, tchau.